galera, bem-vindos ao darkfoxonline.com e hoje nós temos aqui o Asus Zenfone Selfie. Esse aparelho ele tem chamado a atenção do pessoal pela internet justamente pelo fato dele ter aí uma câmera frontal equivalente à câmera traseira, né? Algumas pessoas inclusive me reclamaram pelo fato de não ter conseguido enxergar a câmera frontal, então eu vou dar um zoom aqui, vou aproximar um pouco mais para vocês terem uma noção. Como vocês podem ver, a câmera ela se equivale e muito à câmera traseira. É praticamente a mesma coisa, vocês podem reparar. Não só em aparência, como também em configuração. Ambas têm 13 megapixels e um flash dual tone. A diferença na traseira é que ela tem um laser óptico para estabilização, para cálculo de distância da imagem. Primeiro detalhe que a gente repara nessa linha nova da Asus, né, essa nova linha de Zenfones, é a semelhança com a linha LG, a linha G da LG. Muito G nessa história. Que traz os botões de volume aqui atrás do aparelho. No LG a gente tem aqui um botão de power no meio, botão esse que foi para cima no caso do Asus, mas ele lembra muito isso. Segundo a marca, a justificativa para isso é a espessura da lateral dele, né? Que ele tem 3,9 milímetros de lateral e ele vai engordando e depois volta para os 3,9 milímetros. Segundo eles, ficaria um pouco inviável de colocar um botão aqui. E essa foi a grande justificativa para isso. E segundo eles é algo que é uma tendência no futuro, dos botões saírem dos locais tradicionais e pararem atrás do aparelho. Uma inovação que veio por parte da LG e a tendência é que as outras marcas também venham a aderir a esse design. Com relação à pegada dele, ele tem esse formato meio côncavo, né? Volta. Que meio estilo Oscar Niemeyer, né? Parece aquelas obras do Niemeyer, que dá uma pegada muito boa. A gente tem mais conforto em comparação a um aparelho flat, um aparelho chapado, como seria um iPhone ou como seria um Samsung. Isso é um bom diferencial para o aparelho. E isso é um padrão na linha nova da Asus. A bola fora dele é justamente esses botões capacitivos que a gente tem aqui na frente, que a gente já tinha conversado anteriormente. Esses botões capacitivos, eles não são retroiluminados. Segundo a Asus, a justificativa para não serem retroiluminados é que aqui atrás tem uma antena de telefonia a mais para dar mais sinal de internet, telefone, você ter mais recepção de telefonia. E é meio complicado, né? Você por um lado tem um bom sinal de telefonia, mas por outro você à noite fica tentando acertar os botões. Claro, vai do gosto de cada um. Esse aparelho ele foi lançado em 3 cores, branco, né, azul e rosa. Então só pelas cores a gente já percebe que o foco dele é muito mais o público jovem do que os tiozões que a gente tem por aí. Nada contra os tiozões que quiserem utilizar um aparelho, por exemplo, azul como esse ou rosa. Apesar de que a gente tem aí os bumpers também vendidos na loja da própria Asus, que inclusive somente na loja da Asus você consegue comprar esse aparelho. Então é uma possibilidade também de disfarçar essa traseira e deixar ela um pouco mais sóbria. Com relação à tela, a gente tem uma tela IPS LCD de 5,5 polegadas. Apesar dela ser uma IPS LCD, uma tela que é muito discriminada, ela traz uma boa experiência. Ela traz um bom nível de contraste, não pixeliza e graças ao Splendid a gente tem muita possibilidade de configuração, né? A gente pode digamos assim, temperar a cor à vontade, né? Que é o aplicativo
de temperatura de cores, na qual a gente consegue ver por aqui. Então a gente tem o filtro azul, que é de luz azul, que aí a gente pode inclusive utilizar à noite sem ter tanto incômodo na vista. O modo vívido, que ele vai valorizar mais as cores, e a gente pode personalizar utilizando matrizes e saturação. Como vocês podem ver, a gente pode ir de cores mais frias, né, passando do azul, indo para o branco e chegando ao vermelho, que são as cores mais quentes. Então, a ASUS ela deixou na mão do usuário a possibilidade de escolher o que ele quer ver. No entanto, a gente às vezes não sente um branco tão branco. Isso daí é algo que a gente vê na IPS e não vê, por exemplo, na AMOLED. Mas não é nada que comprometa o uso. Por sinal, a gente tem outros aparelhos no mercado que também utilizam IPS LCD. Inclusive o iPhone utiliza. Essa tela ela tem uma resolução Full HD, né, 1920 por 1080, e a densidade dela é de 443 ppi. Isso dá mais do que o iPhone. O iPhone, para se ter uma noção, ele tem 326 ppi de resolução. Com relação à bateria, assim como os outros irmãos dele, né, tanto o Zenfone 2 quanto outros da mesma geração, ele vem com uma bateria de 3.000 mAh. Só que em comparação ao Zenfone 2 a gente tem uma bateria removível. Ou seja, você, ao contrário do Zenfone 2, você pode pegar e ter mais uma bateria sobressalente e substituir caso queira. No entanto, esse aparelho peca por não vir com nenhuma tecnologia de carga rápida, o que numa bateria com 3.000 mAh é muita coisa para se carregar num carregamento lento, digamos assim. Para se ter uma noção, a gente, para carregar essa bateria, demorou em torno de 1 hora e 40 minutos. Ou seja, se você tem o hábito de esquecer de carregar e resolver carregar de última hora para sair correndo, é melhor você providenciar um power bank, porque você vai ficar em sérios apuros. E depois não pode dizer que nós não te avisamos. Com relação à duração da bateria, esse aparelho a gente testou com o nosso padrão de sempre, né? A gente jogou o Real Racing 3 com brilho no máximo, com os dois chips ligados, né? E no Wi-Fi. Em jogo, jogando o Real Racing 3, ele fez aproximadamente 3 horas e meia de tela. Já em consumo de mídia, com visualização de filme em Full HD, a gente teve pouco mais de 7 horas de tela ativada, também com brilho no máximo. Com relação a desempenho, esse aparelho ele vem com um Qualcomm Snapdragon 615 com 3 GB de memória RAM. Eu não sei porquê, mas comigo ele tem o AnTuTu tem um sério complexo de esquecer a pontuação. Mas no AnTuTu, para quem gosta disso, para quem gosta de acompanhar o AnTuTu, ele teve aproximadamente 35.825 pontos, deixando ele bem próximo do Moto X Play, que é o concorrente direto dele, inclusive em configurações. Para vocês terem uma noção, o X-Play ele tira entre 39.857 e 37.000 pontos. A gente inclusive vai deixar no post de review no blog um vídeo feito pelo Luiz Henrique Bigode, que é um conhecido nosso do canal Nuvens Gerais, que ele fez um grande teste aí com vários jogos, inclusive Modern Combat 5, Nova 3, Oddworld, Asphalt 8, FIFA 2015. Então vocês podem ter uma boa noção por esse vídeo que vai estar no post do site, junto com as fotos, de como é o desempenho dele nesse sentido. Com relação ao armazenamento, o aparelho ele vem com 32 GB de armazenamento interno,
podendo ser, lembrando que esses 32 GB de armazenamento interno é 32 antes de ter o sistema, antes de ter qualquer coisa. Então, não se esqueçam disso. Ele tem 32 GB de armazenamento interno e ele também tem capacidade para a utilização de cartões micro SD até 64 GB, o que é um bom espaço a mais quando se fala em armazenamento, né? E ainda mais num aparelho que tem uma dupla de câmeras tão boa como ele. Além disso, o aparelho também conta com... Vocês podem ver quanto que eu estou utilizando agora, por exemplo. Ele também conta com alguns armazenamentos a mais, né, em nuvem. A Asus ela presenteia quem compra os aparelhos da nova geração deles com um armazenamento de 100 GB por 2 anos na Google Drive, além de 5 GB no serviço próprio deles. Lembrando que esses 100 GB eles são basicamente 100 GB que você vai utilizar para armazenamento de outras coisas, como documentos, arquivos em geral, porque o Google Drive ele tem, no caso o Google Fotos, né, que faz parte do Google Drive, ele tem por padrão de que fotos até 16 megapixels não utilizam armazenamento. O armazenamento para fotos até 16 megapixels é ilimitado. Ou seja, disso a gente já tem uma noção de que esses 100 GB aí vão ficar para outras coisas, né? Para vídeos e fotos ele praticamente não vai utilizar. Raramente você vai utilizar neste aparelho o armazenamento para esse caso. Com relação a telefones e conexões, a gente tem um aparelho que, graças ao bom Deus, ele é Dual 4G. Isso significa que você tem a possibilidade de ter dois chips de telefonia com 2 pacotes de conexão, e quando você está no limite de um ou quer trocar, porque o sinal é melhor em determinados lugares, você não precisa abrir o aparelho, tirar a bateria e substituir os chips de lugar. Isso é um bom avanço e é muito positivo, e a gente tem outros concorrentes até mais baratos do que ele que também fazem isso. Então, não fazer isso seria um tiro no pé. No entanto, uma observação muito importante é que esse aparelho ele utiliza os micro SIM, ele não utiliza o nano SIM. Então, se você tem um aparelho de geração superior, de classificação superior, como Moto X ou como um iPhone, for comprar um dele, já tenha em mente que você vai ter que ou substituir o seu chip na sua operadora ou comprar um adaptador para utilização. Além disso, a gente tem o pacote completo de conexões, né, com Wi-Fi, que é compatível com BGN, AC, Bluetooth 4.0, porém a gente não tem NFC. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, então a gente sempre gosta de ressaltar se tem ou se não tem, né? Eu, por exemplo, faço questão do NFC e para mim foi um problema sério não ter, mas pro valor que ele vem, com a proposta que ele tem, é de se esperar que em alguns detalhes ele tenha sido cortado nesse sentido. E para conexão de localização ele tem GPS, GLONASS e AGPS, que é o GPS por internet. Uma das grandes perguntas que a gente vê com relação a esse aparelho, no entanto, é com relação à câmera. As duas câmeras são inegavelmente excelentes, especialmente quando em condições ideais. Algo que chama atenção, por exemplo, é o fato de que a câmera dele tem configurações, inclusive de manual, mesmo quando você está na câmera frontal. E isso é um grande diferencial para quem sabe operar o módulo manual, e muito importante para quem for utilizar a câmera em ambientes de condição desfavorável para foto, como à noite.
Esse modo manual a gente tem na frontal e na traseira, ou seja, todas as features que a gente tem na traseira a gente praticamente encontra na frontal, que é um ponto muito interessante. Porém, como eu falei, em baixa luminosidade, o modo automático dele deixa um pouco a desejar. Então, se você quer bater fotos à noite, sempre esteja estabilizado, né? Não tenha trepidações, nada do gênero, e busque sempre ter noção de manual, porque senão as fotos não vão sair as melhores possíveis. Um ponto polêmico para muitos é a quantidade de aplicativos embarcados. Essa, inclusive, é uma dos calcanhares de Aquiles de muitas marcas aí no mercado. A ASUS ela entupiu o aparelho de aplicativos, porém, em sua grande maioria, são aplicativos úteis. Como a gente pode citar o Laser Ruler, a gente pode citar o espelho, que vai ser muito interessante para a mulherada, gerenciamento de arquivos, bloco de notas, editor de vídeos e de fotos. Porém, a gente também encontra muito lixo. A gente tem o TripAdvisor, que não tem utilidade nenhuma, o Puffin Free, que para que foi colocado esse navegador aqui se a gente já tem o Chrome e se já tem o próprio do aparelho. A gente tem o OmniChat, que é um aplicativo de bate-papo. E a gente tem também aplicativos que são em cima do muro, digamos assim, como o Dr. Safety e o Clean Master, que são aplicativos de limpeza e manutenção do aparelho. Além do ZenCircle, que é o aplicativo de redes sociais à la Instagram da própria ASUS. A gente tem também alguns aplicativos de conexão especialmente com computador, né? São eles o PC Link, o Share Link e o Smart Gesture, né? Que a gente tem aí, são aplicativos que você, quando pluga no computador, ele vai te oferecer para instalar, e eu vou depois fazer um vídeo específico sobre isso, porque senão o review vai ficar muito longo. Outro detalhe que chama atenção no aparelho é a possibilidade de você ter atalhos com a tela assim desligada. Como vocês devem ter reparado, eu utilizo o Double Tap para desbloquear e bloquear a tela. Esse é dois atalhos que a gente tem. Além disso, a gente tem mais 6 atalhos que são específicos. O W, que ele vai abrir o navegador. Obviamente eu botei em modo avião para a gente não ser atrapalhado. O E, que é o aplicativo de e-mail. O C, que ativa a câmera traseira. O S, que ativa a câmera frontal. O Z, que ativa o ASUS Boost, que é a limpeza de cache do aparelho. E o V, que é o aplicativo de discador. Então a gente tem aí, esses aplicativos eles podem ser alterados, porém a gente não tem a possibilidade de acrescentar atalhos. Se eu quiser colocar um atalho a mais, eu quero botar um Y para abrir tal aplicativo. Não dá. A gente tem que utilizar esses atalhos da qual são oferecidos. Porém, esses de letra a gente consegue, digamos assim, personalizar. Se eu quiser que o W, ao invés de abrir o navegador da ASUS, abra o Instagram, eu posso ir lá nas configurações e alterar. Isso a gente vai deixar também escrito bonitinho. Outro detalhe interessante é a possibilidade de personalização que a ASUS trouxe com a ZenY. A ZenY ela veio com a possibilidade da gente não só alterar, né, o que a gente tem de padrão aí no mercado, de altera papel de parede, coloca o widget e olha lá. A gente tem mais opções de personalização em comparação a um launcher padrão
por exemplo, comparando com o launcher da Motorola. A gente tem aqui, por exemplo, a possibilidade de alterar pacote de ícone, de alterar efeito de rolagem, tema, além do clássico papel de parede e widget. E aqui também tem alteração de fonte, quase que eu esqueço de citar também. Então, ele deixa na mão do usuário uma série de possibilidades que não é em todo navegador padrão que a gente encontra. Os acessos a gente consegue com a deslizada de baixo para cima, que ele dá essa possibilidade, ou então segurando na área de trabalho como padrão da maioria das marcas aí no mercado. Outro detalhe interessante é que aqui eu deixei intencionalmente o meu launcher com os aplicativos abertos, para mostrar para vocês que ele tem um sistema de organização por pasta chamado de pasta inteligente. O que ele faz? Ele analisa as chaves dos aplicativos e classifica de acordo com o que eles se identificam. Por exemplo, quando eu der OK aqui, ele já classificou e as 8 páginas que eu tinha de aplicativo aqui viraram 2. De comunicação, fotos, mídia e etc. A gente não tem tanta confusão e fica mais fácil de localizar. Eu quero social, eu venho aqui e eu já encontro os aplicativos de redes sociais aqui dentro. Então é uma grata facilitação. Claro, nem sempre ele vai conseguir classificar. Por exemplo, eu tenho o Nubank aqui que ele não conseguiu jogar pro... Teoricamente teria que ter aqui um de financeiro. Estilo de vida, talvez. Então ele não consegue classificar. Entendeu? Então nem sempre vai acontecer dele conseguir localizar onde deve ficar e jogar. Mas a grande maioria ele já filtra e organiza. E aí depois você pode chegar e alterar e jogar para dentro de determinadas pastas, facilitando assim o trabalho e a sua organização. Com relação a atualizações, algo que muita gente pergunta quando se fala de aparelho com Android. A ASUS ela tem por padrão garantir sempre uma atualização acima do que o aparelho vem. Esse aparelho está vindo com o Android 5.0 Lollipop e ele deve pular direto para o Android M. Pelo menos foi o que foi falado para a gente na coletiva de imprensa no dia do lançamento. No entanto, algo que eu acho que é muito válido de ressaltar é que a ASUS ela tem focado muito em trazer updates de correção constantemente. Então eu tô desde o lançamento com ele e praticamente a gente pode dizer que pelo menos de 15 em 15 dias eu tenho recebido pacotes de atualização com correções de bugs e melhorias para o aparelho. Isso é muito importante porque mostra o comprometimento da marca em atualizar, não somente atualizar quando a gente tem uma grande alteração, como é do Android M, por exemplo, mas também de ver que tem alguma coisa que precisa melhorar, e aí eles têm, junto ao ZenTalk, né, eles têm um esquema de conversação direta com o cliente, e se a pessoa for lá e conforme for tendo reporte, reclamação, dizendo que precisa corrigir determinada coisa, eles observam, buscam a correção e liberam um patch de atualização para corrigir aquela falha ou melhorar ainda mais o aparelho. Isso é um bom sinal. O resumo. Bom, esse aparelho, para mim, ele é um aparelho que ele veio como uma excelente alternativa no mercado. Ele trouxe boas soluções bem inteligentes, com um preço bem honesto. Os pontos negativos para mim foram a ausência do carregamento rápido e alguns bloatware, né, alguns aplicativos que vieram instalados e que são meio que desnecessários.
e a captação de fotos no modo noturno com automático, que deixaram um pouco a desejar. No entanto, os pontos positivos do aparelho suplantam essas falhas. A gente tem na minha opinião, um dos aparelhos mais interessantes do mercado hoje, com uma faixa de preço bem honesta e que veio para trazer bastante dor de cabeça para os concorrentes diretos de mercado dele. Inclusive, como eu citei aqui, o X-Play, que é um pouquinho mais caro, e, no entanto, não tem tanta qualidade quanto o Zenfone Selfie. A única diferença aí é que a gente tem esses detalhezinhos a considerar. Então, se você tem desejo de comprar um aparelho que você goste de selfie, você quer uma câmera frontal boa, inclusive com flash LED, e está cogitando o Zenfone Selfie, pode ir sem medo, porque ele é uma excelente alternativa. Obviamente, você deve observar os detalhes que eu citei e ver se esses detalhes não são empecilhos para você. Se eles não são, é só correr para o abraço e aceitar esse daqui como seu próximo aparelho, que você não vai se arrepender. Esse aparelho ele é meu, então eu vou continuar utilizando ele. Então, se vocês têm algum questionamento, alguma dúvida, alguma curiosidade sobre o aparelho que desejam saber, vocês podem mandar para a gente via comentários aí no review, tanto no blog quanto no canal, e a gente tenta responder na medida do possível. A gente também está acompanhando diretamente a comunidade do Facebook do Zenfone Selfie Brasil, então vocês também podem interagir por lá. A gente está sempre respondendo na medida do possível as dúvidas, os questionamentos que aparecem sobre o aparelho. Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários, na descrição do vídeo, o link do Flickr com o álbum de fotos que eu tirei com o Zenfone Selfie. E espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido bem esclarecedor, porque foi um aparelho que, como vocês podem ver aqui, eu estou com bastante aplicativo aberto e ele não engasga, a gente não tem problema de engasgo nesse aparelho. Ele não deixa a desejar, vocês veem que até a execução, a limpeza é rápida e eficiente. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do review. Se vocês gostaram, deixe seu joinha. Se vocês não gostaram, negativo nele. Deem sua opinião, tirem suas dúvidas, porque a gente está aqui tentando ajudar vocês a ter mais informações sobre os aparelhos e conhecer mais os lançamentos das marcas aqui no Brasil, ok? Então, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.